Quer gabaritar a sua prova? Então você está no lugar certo. Hoje vamos falar unicamente das lesões ocasionadas pelo projétil de arma de fogo. Vamos falar das características, dos tipos de tiro, as lesões ocasionadas. Você sabia que através de uma lesão pode-se saber se foi um homicídio, se foi um suicídio? O perito e médico legal pode, analisando uma lesão, ele pode afirmar que foi o tipo de tiro. Se foi um tiro a longa distância, se foi um tiro a curta distância, se foi um tiro de forma encostada, se foi um homicídio, se foi um suicídio. Então, se você não sabia e tem curiosidade, se você é um concurseiro de plantão, um curioso no mundo do tiro ou um amante das armas, você está no lugar certo. Então, pode ficar por aqui porque essa aula é para você. Lesões pérfuro-contundentes. As lesões pérfuro-contundentes também são ocasionadas por projétil de arma de fogo, que é o nosso assunto da aula aqui de hoje. O projétil de arma de fogo, ele é o carro-chefe cobrado nos concursos públicos para as carreiras policiais, credenciamentos e prova medicina legal. Eu convido a vocês que não participaram da minha aula Traumatologia Forense em aula 1, que vocês retornem até lá, assistem, aonde eu coloquei as lesões, os instrumentos que ocasionam as lesões simples, as lesões mistas. Depois vocês retornem até aqui, dando continuidade para o melhor entendimento de vocês, tá bom? Gente, eu também tenho um canal no Telegram, onde diariamente eu estou colocando questões cobradas em concursos públicos, aonde vocês podem estar resolvendo questões, se familiarizando nas questões, tá? Resolvendo de casa, do trabalho, da rua, no carro, de uma forma bem simples e que são corrigidas automaticamente, tá bom? Então, ó, comecem já a responder as questões, comecem já a entrar nesse mundo, porque é um concurso público que vocês tanto almejam alcançar. Projétil de arma de fogo. Mas Luciana, você não falou que vai falar das lesões ocasionadas pelos projéteis de arma de fogo? Sim. Mas não é somente o projétil de arma de fogo que causa lesão na vítima, não. Luciana, como assim? Entendi nada. Então, fica por aqui, você está no lugar certo, tá bom? Mas, para sabermos as lesões ocasionadas por esse instrumento, o projétil de arma de fogo, temos que entender o que é um calibre, o que é uma munição, do que é composta uma munição, para chegarmos às lesões ocasionadas por esses instrumentos, projéteis de arma de fogo. O projétil de arma de fogo ele pode ser ogival, ponta oca, também chamada ponta rebatida, canto vivo e semi-canto vivo. Geralmente são ogival. Todas com a mesma ação, contunde e perfura. A ponta oca com ação lesível maior, pois ela pode se expandir dentro do corpo. E a munição? Do que é formada a munição? O que é uma munição? Munição, artefato pronto para carregamento de uma arma de fogo. E os componentes de uma munição? Os componentes de uma munição são estojo, espoleta, pólvora, projétil, também chamado de ponta. Espoleta defragada ou espoleta pinada. Espoleta defragada é o mesmo que espoleta pinada. Ao observar uma esfera na espoleta, quer dizer que essa espoleta foi defragada, essa espoleta foi pinada. Também, na base do estojo, podemos identificar o calibre e o fabricante dessa munição. Os estojos já são injetados para fora da arma no momento do disparo. Já nos revólveres, isso não acontece, porque eles ficam no chamado
tambor da arma, já podendo o perito analisar supostamente o uso de uma pistola no crime. É muito importante a perícia fazer o recolhimento desses tojos para confronto balístico, mas esse assunto a gente vai trazer numa próxima aula. Tiro ou disparo? Qual é a diferença? O disparo é o acionamento de um gatilho. O tiro é a deflagração de um projétil. Eu disparo para ter um tiro. Mas, Luciana, eu posso ter um disparo sem tiro? Pensa no defeito de uma arma. Uma pane, por exemplo, onde você aciona o gatilho e o tiro não acontece. Ocasionadas por sujeiras também deixadas como fuligem. Provocadas por uma explosão que se deu dentro do cano dessa arma. Ao efetuar o disparo, deixa o cano da arma o projétil. Ele alcança uma grande velocidade e energia que vai depender também da arma e do cano, como também pólvora, a chamada pólvora incombusta, a pólvora que não entrou em combustão, como também gases superaquecidos. Esses resíduos eles ficam depositados também na mão do atirador, como também em objetos ou pessoas muito próximas do tiro. O projétil de arma de fogo ele atinge a vítima no movimento rotatório na sua trajetória, ocasionada pelas raias encontradas no cano da arma. Também cobrado em concurso público é a trajetória e o trajeto. Trajetória é diferente de trajeto. Trajetória é o movimento que o projétil faz fora do corpo. Trajeto é o percurso que o projétil faz dentro do corpo. Orifícios de entrada e orifício de saída. O orifício de entrada do projétil, que é a lesão, geralmente é menor. O orifício de saída, se transfixante, geralmente é maior. Mas, Luciana, todo projétil que entra no corpo ele vai sair? Não. Nem todo projétil que entra no corpo ele sai, tá? Vai depender do calibre e da arma. Quando o projétil ele entra, mas não sai, é chamado lesão em fundo de saco ou lesão em fundo cego. Efeitos do tiro. Eles podem ser primários ou efeitos secundários. Os efeitos primários são ocasionados unicamente pelo projétil de arma de fogo. Lembra que eu falei no início que não somente o projétil de arma de fogo ele pode ocasionar lesão na vítima? Então, quando são ocasionados os efeitos além do projétil, são os efeitos secundários do tiro. Os efeitos secundários são ocasionados por elementos como fuligens, gases superaquecidos e pólvora incombusta, que podem ser depositados sobre o corpo ou objetos. A presença ou não desses elementos vai determinar a distância que o tiro foi efetuado. Falando do orifício de entrada, quanto mais perpendicular for, mais circular vai ser essa lesão. Ou melhor, com mais perfeição vai ser o desenho da borda dessa lesão. Mas vai depender também do ângulo de incidência. Exemplo, uma pessoa ela pode ter no corpo vários tiros e o diâmetro pode ser diferente de uma lesão para outra. Pode ser maior, pode ser menor ou pode ser igual ao diâmetro do calibre da onde partiu o tiro. Então, vocês nunca podem olhar uma lesão e afirmar o calibre desse projétil que ocasionou essa lesão. Vamos agora às características das lesões do orifício de entrada. No orifício de entrada, podemos encontrar orlas, halos e zonas, características encontradas somente no orifício de entrada e nunca no orifício de saída. Não esqueçam mais isso, tá bom?
O orifício de entrada tem uma característica, o orifício de saída tem outra. Lembra quando eu falei que o projétil, quando deixa a boca do cano, juntamente com ele, deixa as sujeirinhas? Lembra quando eu falei que dentro do cano da harpa existem fuligens, que são sujeiras ocasionadas por uma explosão? Que há uma explosão, houve uma explosão ali dentro, então deixou aquelas sujeirinhas. Aquelas sujeiras, elas também vêm junto com o projétil. Quando o projétil encontra o corpo no movimento rotatório, ele vai entrar no corpo, ele vai fazendo uma escoriação. Nessa escoriação, ele vai fazendo o quê? A limpeza do projétil. Nas lesões, em volta do orifício de entrada, existe uma parte mais escura, que são as fuligens, são as sujeiras que o projétil limpou, deixou ao entrar o corpo. Essa sujeirinha na borda da lesão é chamada de halo de enxugo ou orla de enxugo. Ele é formado pela limpeza do projétil, ou seja, sujeiras que vieram com ele. Quando eu falei que o projétil ele entra ao corpo no movimento rotatório, estou tocando toda hora no mesmo assunto, estão percebendo, né? Esse movimento rotatório, ele ocasiona o arrancamento da epiderme, chamada de orla de escoriação. Já aquele avermelhado em volta da lesão, de uma parte vermelhinha, avermelhada, é a auréola equimótica. É o rompimento de microvasos sanguíneos. É a deposição de sangue sobre a lesão. Também podendo observar zona de chamuscamento, zona de tatuagem e zona de esfumaçamento. Essas zonas são ocasionadas pelos efeitos secundários do tiro. Vou dar um exemplo. Já botou fogo com papel, alguma folha, já varreu o quintal, já foi na infância colocar fogo em algum objeto no sítio, no quintal? E aí quando pega fogo fica só aquelas cinzas. Aquelas cinzas são as fuligens. Que aí você suja a pele, lava, sai. É a falsa tatuagem. O projétil de arma de fogo, quando ele deixa a boca do cano, ele deixa numa grande velocidade e energia. Já esses elementos, eles não vão ter a mesma velocidade para alcançar a vítima no tiro a longa distância. Agora vamos passar por uma parte também muito cobrada em concurso público e nas provas, tá? Características dos 3 tipos de tiro, também muito cobrado no concurso público. Os tiros também vão ter características. Mas Luciana, como assim? Pensa, como que vai se saber o tipo de tiro, o tipo de lesão, o tipo de tiro? Também eles têm que casar. Ao olhar o perito médico legal, ao verificar, ao analisar aquela lesão, ele vai saber se foi ocasionado um tiro de homicídio, se foi um suicídio. Mas tem como saber, assim? Tem. Os tiros também têm características diferentes. São 3 tipos de tiro. Tiro a longa distância, também chamado de tiro à distância, tiro a curta distância e tiro de forma encostada. O tiro a longa distância, por exemplo, só vai alcançar a vítima os efeitos primários do tiro. Lembra quando eu falei? Fuligem, pólvora e os gases não têm a mesma velocidade que o projétil. Então, o tiro a longa distância só vai encontrar a vítima, só vai alcançar a vítima os efeitos primários do tiro, ocasionado unicamente pelo projétil de arma de fogo. No tiro a longa distância, podemos observar os efeitos primários. E quais são? Zona de escoriação, halo de enxugo e auréola equimótica. Você não vai ver um tiro a longa distância, os efeitos secundários, porque eles não têm a mesma velocidade que o projétil para alcançar a vítima.
podendo afirmar que o tiro foi efetuado a longa distância. Esse tiro, a característica do tiro, pode levar ao tipo de crime. Um tiro a longa distância, ele nunca vai estar relacionado a um suicídio, porque a extensão do braço não é suficiente para um suicídio. Porque se fosse um suicídio, além dos efeitos primários, estariam os efeitos secundários. Então, a extensão do braço não é suficiente. Já no tiro a curta distância, podemos observar os efeitos primários e os efeitos secundários do tiro. Gases superaquecidos, pólvora em combustível e fuligens. Podendo também observar os efeitos primários, como também os efeitos secundários. Na cena tem que aparecer os 3 elementos para ser um tiro a curta distância? Não. Apareceu apenas um desses elementos, já pode dizer, afirmar que o tiro foi ocasionado a curta distância, que o tiro foi efetuado a curta distância, tá? Não precisam aparecer os 3, apareceu apenas um, já é um tiro a curta distância. Já no tiro de forma encostada, você não vai ver os efeitos primários, você não vai ver os efeitos secundários. Prestem bem atenção. O tiro de forma encostada, ele é o único tiro que você não vai conseguir identificar os efeitos primários e você não vai conseguir observar os efeitos secundários. Por quê? Os gases, a pólvora e a fuligem adentram o corpo juntamente com o projétil, gerando um arrancamento da região característica de um tiro de forma encostada, a chamada mina de Hoff, presente somente no tiro de forma encostada, pois tem formato sinuoso, estrelado, serrilhado. Podendo encontrar também no tiro de forma encostada o sinal de Benazzi. O sinal de Benazzi é o esfumaçamento. Lembra daquela sujeira que eu falei, acinzentada? No tiro de forma encostada, você também vai encontrar o sinal de Benazzi. É o esfumaçamento somente encontrado em planos ósseos. É o esfumaçamento que fica depositado sobre os ossos, muito comum em crânios, relacionado a suicídio, que geralmente é encostado o cano da arma sobre a cabeça. Também encontrado no tiro de forma encostada é o sinal de Pulper-Weygarden, também chamado de Weygarden. Já o Weygarden, ele é encontrado no tiro de forma encostada, só que agora é em planos moles. O sinal de Pulper-Weygarden ou Weygarden é o desenho do cano, é o desenho da boca do cano sobre a pele. Exemplo, em planos moles, exemplo, barriga, abdômen, tá bom? O tiro de forma encostada, em planos ósseos, vocês vão encontrar também o sinal de Benazzi. No tiro encostado, também vocês podem encontrar o sinal de Pulper-Weygarden, ou também chamado Weygarden, que é o desenho da boca do cano sobre a pele, devido à temperatura que está a boca desse cano. Tá bom? Chegamos ao final da nossa aula, Traumatologia Forense aula 2, e já nos preparando para a nossa próxima aula, também muito cobrado em concurso público, tá? Credenciamentos CONAT, que é a balística forense. Então, vocês estão percebendo que tem bastante coisas interessantes aí, não é isso? E não esquece de se inscreverem, acionarem o sininho, dar o seu joinha. E se tem algum tema que queiram que seja abordado, é só colocar aqui nos comentários, tá bom? Podem ficar à vontade, o canal também é de vocês.
Vocês concurseiros de plantão, curioso no mundo do tiro ou um amante das armas assim como eu, tá bom? Então, até breve, até a nossa próxima aula.